Nosso estudo de hoje é a lição 12 do livro No Portal da Luz, tem por título Médium e Doutrina. É imperioso separar o médium da doutrina espírita, como não se deve confundir ciência com cientista. A ciência é o tesouro intangível de conhecimento superior e o cientista é o veículo que a expressa. A ciência como patrimônio espiritual jamais se deteriora, mas o cientista na condição de instrumento humano pode falhar, conquanto muitas vezes se recupere. Comparemos ainda a nova revelação e a peça medianímica, a usina e a lâmpada. A lâmpada, em muitas circunstâncias, experimenta o colapso dos próprios implementos, deixando-nos na sombra. Entretanto, a usina permanece incólume, pronta ao fornecimento da energia necessária à sustentação da luz em lâmpadas outras que se lhes ajustem à corrente de força. Ainda na condição de lâmpada, o médium está sujeito à interpretação individual de que se faça objeto, assim como a luz da lâmpada obedece à coloração que lhe seja própria. A usina está construída sob princípios matematicamente exatos, contudo, as lâmpadas diferenciadas entre si, consumindo às vezes cotas iguais de força, emitirão luz verde, azul, vermelho ou amarelo, segundo os materiais que lhe filtrem os raios. Razoável assim que se nos compete gratidão e respeito para com o cérebro mediúnico de que nos servimos. Isso não é a razão para que nos eximamos do dever de estudar os princípios doutrinários para discernir com eficiência. Ainda aqui, é justo considerar que é imprescindível ajudar as lâmpadas para que as lâmpadas nos ajudem. Cada uma delas, ante a usina, se caracteriza por determinado potencial e solicita apoio na voltagem certa, com o amparo de recursos essenciais. Ninguém exija do médium prodígios que o médium não pode dar. E quando o médium sirva nobremente a verdade, que se lhe evite o clima de idolatria e bajulação. Onde seja preciso elogiar a honestidade para que a honestidade funcione, a perturbação está prestes a sobreviver. Sempre muito interessante a gente ver essas comparações, essas imagens mentais que o Emmanuel cria. Hoje ele criou algumas imagens, a mais marcante aqui, médium e mediunidade. A mediunidade é o quê? É como se fosse a energia elétrica que está sendo produzida nas usinas siderúrgicas, agora através de energia solar, hidrelétricas. Então o que acontece? Essas energias, elas chegam até a gente e ficam aqui à disposição. Mas a lâmpada, existe lâmpada só de 9 volts, outra de 12 volts, outra de 15 volts, uma que a iluminação é maior, é colorida ou não. E aí, se essa lâmpada plugar naquela energia, ela vai manifestar a energia, mas passando pelo filtro que é ela mesma. Olha que coisa interessante, né? A gente aprende através dos espíritos que a mediunidade mecânica, a psicografia mecânica, que é aquela que o médium não tem consciência do que está escrevendo, ela é raríssima. Que na grande maioria das vezes o que a pessoa tem é a intuitiva, vem através da intuição, e se vem através da intuição, vai passar pelo filtro do meu bom senso, da minha lógica, da minha razão. Eu vou procurar entender a frase e vou acabar tendo uma liberdade até para alterar, adaptar, pegar alguma palavra ou outra. Então passou por mim. Se a minha lâmpada ela tem uma cor negra, o que vai sair para o papel vai ser uma coisa diferenciada. Se ela tem uma cor mais límpida, vai sair uma outra coisa. Então vai passar necessariamente aqui por mim, que estou na condição de médium. O Emmanuel, ele faz uma outra consideração também bastante interessante. Ele fala assim, você não deve confundir o médium com a mediunidade, nem com a doutrina espírita também, assim como não pode confundir ciência com cientista. O cientista, ele pode até errar, falhar e se recuperar depois. Agora a ciência não, ela está aí à disposição da gente o tempo todo. É a mesma coisa na doutrina. Quando a gente fala também, né, que o problema das religiões são os seres humanos, né, que somos nós ainda. Porque você vai parar para ver, toda religião
ela traz ali como princípio básico o amar o próximo como a si mesmo. Então, se a gente está fazendo interpretação equivocada, se a gente está interpretando ao nosso ponto de vista e colocando o nosso amor próprio à frente, o nosso egoísmo, vaidade e orgulho à frente, o problema é nosso, não é da religião. Emmanuel tem uma frase, ou melhor, uma página maravilhosa, que está em um dos livros aí daqueles 4 primeiros, Caminho, Verdade e Vida, Fonte Viva, o nome da lição é A Regra Áurea. Ele mostra para a gente que em cada cultura esteve ali presente o amar ao próximo como a si mesmo, escrito de maneira diferente. Deixar passar aquele que fez o bem ao outro, sempre mas o princípio é o mesmo. Mas é o ser humano que acaba atrapalhando tudo. Então, Emmanuel, depois de falar isso, ele fala assim, é razoável, sim, que compete para eles que estão desencarnados gratidão e respeito com o cérebro nosso aqui de encarnado que eles estão utilizando para poder trazer as suas mensagens, para poder executar os seus trabalhos. Mas, ele fala, isso não é a razão para que a gente se exima, fuja do dever de estar estudando esses princípios doutrinários para discernir com eficiência. Então, uma coisa que eu cheguei a presenciar, e é alarmante mesmo, isso aí a gente pode falar sem medo de estar cometendo equívoco. Um médium chega agora numa casa espírita, inexperiente, não conhece doutrina ainda, e alguém fala para ele assim, você é médium, você tem que trabalhar, e coloca roupa naquela pessoa, ou crachá para ele trabalhar, dependendo da religião que ele professa. Quando eu falei de roupa, por conta das religiões afro-brasileiras também, isso acontece muito. E eu pergunto, assim como também essa pergunta foi feita um dia por um querido exemplo aqui, que é o seu Altivo Panfiro. Ele falou, vem cá, se você for pilotar um avião sem ter conhecimento básico, em primeiro lugar, você vai colocar em risco a tua própria vida, em segundo, a vida de toda a tripulação que você está carregando com você. Então, o requisito para você começar a trabalhar é você se interessar pelo estudo. Vamos estudar no primeiro momento, entender o que é mediunidade, como é que ela se processa. E, em alguns casos excepcionais, quando a mediunidade, a falta de compreensão da mediunidade possa estar trazendo realmente alguns problemas mais graves na vida do médium, eu vi sendo aberta a exceção. Você vem cá, você vai participar do trabalho, mas acompanhando. E a pessoa ficou acompanhando durante muito tempo, porque ali ela estava tratando também, estava observando, estava tendo contato com médios jamais experimentados, para depois a coisa fluir. Mas tem que ter um estudo prévio. Não se deve fazer isso de jeito nenhum. Então, a gente vai entender, por exemplo, que a mediunidade ela é neutra, a mediunidade está radicada no organismo e ela não está ligada à moralidade daquela pessoa. Então vai ter pessoas que parecem ser totalmente indignas de ter aquela mediunidade, mas tem, e utiliza a mediunidade de maneira equivocada. E vai ter pessoas com uma dignidade que tem a mediunidade e acabam não utilizando também. Então, quer dizer, não está ligado ao lado moral. Mas depois a gente vai descobrindo o quanto a gente pode utilizar utilizar para alívio da dor das pessoas e principalmente para esclarecimento, para instrução sobre o que é o mundo espiritual, sobre o que é a imortalidade da alma, sobre o que é lei de causa e efeito, essa coisa da comunicabilidade com os espíritos. Então isso tem um valor muito grande, porque isso começa a destruir a ideia de materialismo e começa a trazer a ideia da espiritualidade que vai moralizando aos poucos as pessoas que estão tendo contato com isso. A gente começa a ver, peraí, a vida não é só aqui, a vida vai continuar. Então eu vou começar a dar um direcionamento diferenciado, porque agora eu já sei que eu vou encontrar daqui a pouco tudo que eu plantei. Semeadura é livre, a colheita é obrigatória. A mediunidade, na verdade, ela serve para isso. Principalmente ela vai se manifestar naquele que se propuser mesmo a fazer um trabalho no bem de alguém ou de um determinado grupo e vai começar a receber intuitivamente ou daqui a pouco de maneira mais ostensiva
as orientações para poder atender aquele grupo. Que Jesus nos abençoe hoje e sempre.